A gente está colocando esse treinamento hoje, né, fazendo essa palestra por entender a importância do conteúdo aqui. Então, é bom que vocês prestem atenção, nada de celular agora, o foco é aqui e agora, tá? A gente tem um papo para conversar com vocês, e aí eu preciso que vocês interagem aqui conosco. Aqui também é o nosso vice, Tiago da CIPA, a nossa presidente é Glenda, ela esteve ontem à noite no turno 3 e também esteve no turno 2. Aí Tiago vai apresentar aqui junto comigo, que é o nosso vice. Bom dia a todos. A gente vai começar a falar hoje sobre prevenção de assédio moral e sexual. Esse tema a gente vai ser dividido. Hoje a gente vai tratar só com a parte do assédio moral. Deixa eu passar aqui. Então, o que a gente entende como assédio moral? Alguém pode, assim, dizer algum exemplo do que é um assédio moral? Sem ler, né? O que você entende o que é um assédio? O assédio. Uma humilhação na frente dos outros, uma brincadeira sem graça. Bora lá. Eu sei que vocês têm mais para entregar. Bora. Muito boa. Vexatória. Então vocês estão por dentro. Do que é o assédio moral. Então é um pouquinho de tudo que vocês falaram. Momento vexatório, tem que ser feito repetidamente. Então, e acontece o assédio moral e tem o dano moral. A diferença é, se eu tenho uma relação com Carla diariamente e o tempo todo eu, Tiago, venho chegar para Carla e trato ela de maneira vexatória, humilhante, todos os dias, repetidamente, isso é um assédio moral. A intenção, exatamente. Mas se é um momento ou outro, é um dano moral. Ambos a empresa abomina, mas o assédio é um pouco pior. Por quê? A gente vai ver aqui na frente que eles têm dois pré-requisitos. Tem tanto o civil, que acaba a pessoa pagando multa, e assédio moral é crime. A partir de 2019, foi tratada uma lei que assédio moral na empresa ou em qualquer outro local, se for caracterizado, a pessoa pode pegar até 2 anos de pena fechado. Pode passar. O que o assédio moral pode causar? Interferir na vida profissional do colaborador, comprometer a identidade e a dignidade da pessoa, afeta a relação de atividades sociais, gera danos à saúde física e mental, pode evoluir também para a capacidade de trabalhar, desemprego e morte. Quando a gente fala sobre o assédio moral e a gente percebe o impacto que é, né? Muitas vezes a gente fala sobre, né? Mas a gente é a pessoa que provoca tudo isso, né? A gente não quer ser vítima do assédio, mas muitas vezes a minha fala, o meu comportamento, eu sou a pessoa que provoca isso na vida de outros. Então, o que é que você percebe que, gente, é um desgaste, é um dano muito grande na vida de uma pessoa. Nem tudo que é dito para você, você pode até levar de forma mais branda. Só que para outras pessoas, não, vai ter uma profundidade maior. Então, quando a gente fala até que pode ser gerado uma morte, o desemprego, desencadeia a depressão, a ansiedade, isso vai além. Agora, você imagine quando nós nos colocamos nesse papel de ser as pessoas que provocam isso em outras pessoas. Então, a gente vai estar falando sobre as duas partes, a pessoa que é e a pessoa que sofre desse dano. Tá? Pode passar. Está na lei, na Constituição Federal, um dos nossos objetivos é a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana como valor social do trabalho e assegurar ao trabalhador o direito da saúde, ao trabalho e à honra. No Código Civil está lá que aquele que por ação ou omissão, a omissão é eu ver e não tomar partido e ficar calado, voluntária, negligente ou imprudente, violar o direito e causar dano a outrem, e ainda que exclusivamente moral e cometer ato ilícito. Esse material aqui foi disponibilizado pelo TJ, a gente acabou pegando, só que esse material é de 2018. Teve agora atualização em 2019, que assédio agora é crime. Então, além de civil, é penal. E tem a Lei 8.112, que são deveres do servidor público, entre outros, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, tratar as pessoas com urbanidade e ser leal às instituições de servir. Pode passar? Quando a gente fala sobre a dignidade,
né? A dignidade. Aquilo que você quer receber, você deve aplicar na vida dos outros. A Constituição nos garante isso. A Constituição nos garante que nós precisamos viver essa dignidade. E não só viver, mas colocar na vida de outros, aplicar para outros também essa dignidade, tá? Então, nós somos responsáveis por aquilo que falamos e pensamos, por aquilo que atuamos também na vida dos demais. Então, a gente vai tratar aqui agora uns tipos de assédio. Antes de estudar esse tema, eu confesso que eu imaginava que assédio só ocorria entre o chefe de trabalho e o funcionário. A gente vê vários casos em novelas, em filmes e outras empresas, mas a gente vai ver que existe o assédio moral interpessoal, o assédio moral institucional e o assédio moral vertical. Passa aí, Roberto. Volta, pode voltar. O assédio moral interpessoal ocorre de maneira individual, direta, pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe. O assédio moral institucional ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. E assédio moral vertical ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferente, chefes, subordinados, e pode ser subdividido em 3 partes. Pode passar. Pode ser isso aqui, eu falo. Assédio moral descendente, caracterizado pela pressão dos chefes em relação aos subordinados. Os superiores se aproveitam de sua condição autoritária para colocar o colaborador em situações desconfortáveis, como desempenhar uma tarefa que não faz parte do seu ofício, qualificação a fim de puni-lo pelo cometimento de algum erro, por exemplo. A gente percebe que nesse tipo de assédio, a gente vê muito a fala, né, o posicionamento da pessoa. E a gente vê que quando ela vem, né, sobrevém da liderança para as nossas vidas, ela vai ter um impacto, né, emocionalmente nas nossas vidas, para outros níveis também. Quando a gente fala sobre a questão do falar e como falar, né, a nossa liderança ela precisa ter essa clareza, ela precisa ter esse entendimento de como falar. Muitas vezes nós estamos com a palavra certa, né, para passar para o time, mas a forma que é jogada, que é lançada, isso vai caracterizar um assédio moral, tá? Então, a gente precisa ter aí esse entendimento. E como o Tiago falou, esse assédio ele não é só vindo, né, da nossa liderança para conosco. A gente vai ver outros tipos de assédio também, da gente para a nossa liderança. Pode passar? Tá. Porque ele demora um pouquinho. Assédio ascendente, praticado pelo subordinado ou um grupo de subordinados contra o chefe. Consiste em causar constrangimento ao superior hierárquico em interesses diversos. Ações ou omissões para boicotar um novo gestor, indiretas frequentes diante de colegas e até chantagem de uma promoção são exemplos de assédio moral desse tipo. Então, por exemplo, se chega um chefe novo aqui na empresa e tá eu e Carla e chegou aqui um chefe nosso. Eu e Carla não gostamos dele. Então, a gente vai fazer maneiras de constrangê-lo, maneiras de boicotar o serviço dele. Às vezes, a pessoa que está chegando aqui não vai saber os processos como eu e Carla, que são mais do operacional. A gente vai fazer de tudo para dificultar a vida dele como gestor. É importante o que o Tiago falou, que a gente vê em algumas manifestações o quanto isso é gritante no nosso meio, né? Quando eu falo meio empresa, quanto isso é gritante. Quando nós somos tão toleráveis quando uma pessoa chega e inova, né? A gente quer que as pessoas nos ensinem, quer que as pessoas tenham paciência conosco, mas quando é a nossa liderança, a gente quer que ele já nasça sabendo daquilo, não é assim? Aí tem a obrigação de saber, isso tudo é novo, como foi um dia novo para mim e para você. E aí o que acontece? A gente se une em um só propósito, né, de quê? De sabotar aquela pessoa. E aí a gente não tem empatia, a gente não se coloca no lugar, não tem a paciência necessária para entender as fases do conhecimento, as fases da adaptação. A gente começa ali a trazer um mal-estar. E não só fica entre a gente como equipe, a gente começa também a minar ele entre outros lugares. Eu vou lançando informações mentirosas, né? Eu vou colocando situações que não ocorreu
Tudo isso no intuito de prejudicar aquela pessoa, tá? Então, a gente viu aqui um assédio do superior hierárquico, nosso gestor, para conosco. A gente viu da base para com o gestor e agora a gente vai ver o assédio ascendente, o horizontal. Ocorre entre pessoas que pertencem do mesmo nível hierárquico, por exemplo, eu e Carla. É um comportamento instigado pelo clima de competição exagerada entre colegas de trabalho. O assediador promove liderança negativa perante o que fazem, intimidação aos colegas, condutas de aproximação de bullying. Pode ter como alvo vítimas vulneráveis. Gente, vamos lá. Eu e o Thiago participamos de uma mesma equipe, né? Mas quando as pessoas nos veem, vê o quê? A rival, né? Top. Vê? Somos nós. Aí o que acontece? Eu entro em disputa por Thiago por achar que eu não tenho espaço. Isso porque isso está muito envolvido com o seu eu, né? Porque assim, se eu entendo que Thiago veio para acrescentar, somar junto comigo conhecimento, é como lá na área de segurança. Eu não sou nada boa quando a gente fala sobre tecnologia. O cliente arrebenta sobre isso. Mas eu tenho assim as qualidades. Então, somado ao conhecimento dela, somado ao meu conhecimento, a gente pode fazer aí uma atividade espetacular, sim ou não? Por quê? Porque ela não é o meu inimigo. Ela não é aquela pessoa que eu preciso jogar contra. Na verdade, eu preciso dela, assim como ela também precisa de mim. Então, não precisa existir entre a gente uma competição exagerada. Uma competição a qual a gente entenda que só precisa ter um vencedor. Não é isso. Nós somos um time. Né? Ontem foi falado aqui que o que é que nós faríamos sem a área de venda, ou o que a área de venda faria sem vocês, da distribuição. Como é que funcionaria? Daria certo isso? Não, porque um precisa do outro. Então, não adianta eu me colocar na imposição, imposicionar uma situação, criar uma situação para que eu venha sabotar a outra pessoa, porque há espaço suficiente para cada um de nós, sim ou não? Sim. Eu só preciso mostrar os meus talentos, as minhas qualidades, assim como o Thiago precisa também. E unidos isso, nós vamos fazer o quê? Um excelente trabalho, que é o que nós estamos implantando aqui na Revale, quando nós falamos sobre cultura. O assédio moral misto consiste na acumulação dos assédios morais verticais e horizontais. A pessoa assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho. Em geral, a iniciativa de agressão começa sempre com um autor, fazendo com que os demais acabem seguindo o mesmo comportamento. O assédio, às vezes, ele é intencional ou não. Thiago falou aqui que uma vez colocado uma situação, eu tive uma discussão, um momento ali com ele, foi dano, né? Se eu continuo, é um assédio, tá? Mas aí a gente percebe que, independente, é a forma que o outro vê. Aí o que a gente precisa fazer para garantir que isso não ocorra, né? Porque a preocupação é de ser, né? Mas a gente muitas vezes não estamos preocupados em fazer. Nós estamos preocupados se eu sou assediada. Mas muitas vezes a minha fala, o meu comportamento, o meu jeito, eu estou assediando o tempo todo as pessoas. Mas é aquilo, né? Eu quero que tenha, eu quero receber o respeito, mas eu não pratico isso. Então, a gente precisa colher aquilo que nós plantamos. O assédio, independentemente do seu achismo, ele será assédio e ponto. Mas foi só uma brincadeira. Foi só um momento. Foi só um momento de ir ali na frente das pessoas. Não. Se trouxe constrangimento, se trouxe humilhação. Isso causou danos à pessoa. Causou danos que você não sabe a profundidade disso. Você não sabe qual é a história que as pessoas têm relacionado a isso. O que é que ela já passou referente a isso. Você não sabe, então você não pode, nós não podemos ser essa pessoa, né, que assedia outras, que magoa outras, que humilha as outras, por achar que eu sou certa, né, que essa é a minha forma, não é assim? Essa é a minha forma. Eu sou desse jeito. Né? E aí eu posso falar, magoar,
quando isso não deve ocorrer. Porque uma palavra lançada, você consegue tirar? Não, né? Isso causa marcas e marcas profundas. Pode. Atitudes caracterizadas como assédio. Retirar a autonomia do colaborador ou contestar todos os momentos as suas decisões. Sobrecarregar o colaborador com tarefas ou retirar trabalhos que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência. Ignorar a presença do assediado, evitar comunicações diretas, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores, gritar ou falar de forma desrespeitosa, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador, não levar em conta seus problemas de saúde, criticar a vida particular da vítima e atribuir apelidos pejorativos. Postar mensagens depreciativas em grupos de redes sociais, isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os demais colegas, desconsiderar ou ironizar injustamente as opiniões da vítima, impor condições e regras de trabalho personalizadas diferentes das que são cobradas para outros colaboradores, manipular informações, deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades, vigilância excessiva, instigar o controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do contexto da estrutura hierárquica, para gerar desconfiança e evitar solidariedade entre os colegas. Então, essas atividades, essas características, como a gente falou, tem que ser contínua. Então, não adianta eu aqui, digamos, tem uma parte lá que era instigar alguém, chegar e fazer hoje com Carla, e amanhã não fazer. Então, isso não é caracterizado assédio. É caracterizado um dano, que também é grave. A gente tem que tratar, mas a gente tem que tratar enquanto houver o dano, para não evoluir para o assédio. Isso, pode passar. Atenção, situações isoladas, foi o que a gente falou, situações isoladas podem causar o dano moral, mas não necessariamente configuram um assédio moral. Para que seja assédio, ser caracterizado assédio, deve ocorrer repetidamente, por um tempo prolongado, e com a intenção de prejudicar emocionalmente a vítima. Pode passar? Cara, they want uma abusiva, né? E lá for ao fator tá aí, né? Xingamentos, aí fazem repetidamente deve ser um assédio. Isso, exato, exatamente. O que não é assédio, a gente falou tanto sobre o que é assédio, o que é dano moral, mas a gente também tem que trabalhar o que não é assédio. Às vezes a gente tá vendo ali que, nossa liderança tá cobrando demais da gente, ele está vendo que aumentou um pouquinho a meta, eu entreguei toda a meta, mas ele aumentou um pouquinho. Será que isso é caracterizado assédio? A gente vai trabalhar agora. Exigência profissional. Exigir que o trabalhador seja cumprido com eficiência e estimular os cumprimentos das metas não é assédio moral. Toda atividade apresenta certo grau de imposição a partir da definição da tarefa e dos resultados a serem alcançados. No cotidiano do ambiente de trabalho, é natural existir cobrança, críticas e avaliações sobre o trabalho e comportamento profissional dos colaboradores. Por isso, eventuais reclamações por tarefas não cumpridas ou realizadas com displicência não configuram assédio moral. Então, o que a gente está falando aqui é que se Roberto está lá vendo que Wagner entregou hoje 100 caixas, amanhã eu vou botar mais 2 caixas, mais 3 caixas para Wagner entregar, porque eu sei que Wagner vai conseguir entregar. Não é caracterizado o assédio. O que não pode Roberto está vendo lá Wagner entregando 100 caixas. Tá faltando uns 10 dias para fechar um mês. Vou acrescentar mais 100 caixas para ele não bater a meta. E ele ficar feio na frente dos colegas. Então, é essa atitude que a gente tem que saber diferenciar. Às vezes a gente precisa ter esse entendimento. Veja só, quando a gente fala assim, time, nós precisamos bater a meta. Ou quando eu falo, Thiago, você não teve uma performance bacana esse mês. Isso foi ruim? Ouvir dessa forma? Mas quando eu falo, Thiago, você não consegue entregar um resultado. Você não consegue fazer isso. Foi algo ruim? Então, qual foi o recado em comum? O resultado. Mas o que diferencia a forma de ter falo, tá? Pode passar. Aumento de volume de trabalho. Dependendo da atividade desenvolvida, pode haver períodos de maior volume de trabalho. A realização de serviço extraordinário é possível, dentro dos limites da legislação e por necessidade do serviço. A sobrecarga de trabalho pode ser vista como assédio moral se usada para desqualificar especificamente um indivíduo ou se usada como forma de punição.
Cadê? Uso de mecanismos de tecnologia de controle. Para gerir o quadro de pessoal, as organizações cada vez mais se utilizam de mecanismos tecnológicos de controle, como ponto eletrônico. Essa ferramenta não pode ser consideradas meios de intimidação, uma vez que serve para controle da frequência e da assiduidade do colaborador. A gente viu 2 pontos aqui. Volta aqui, Roberto. Volta aí no próximo. Pode voltar. Aumento do volume de trabalho. Aqui a gente sabe que trabalha meses com carnaval. Vai entregar um pouco mais. São João, na virada do ano. E vai ter momentos que o volume vai estar mais baixo. Então, esse mês a meta aumentou 30. Então, a gente sabe que vai variar um pouco disso, né? Pode passar aí, Roberto. Uso de mecanismo tecnológico de controle. Então, se a instituição utiliza, por exemplo, quem acessa aqui a internet da revenda, a gente consegue controlar o que está acessando, aquelas informações, tudo, porque a gente já, quando o colaborador está entrando na revenda, vocês assinam um termo lá, dizendo que tudo que vocês acessam, os mecanismos e tal, a gente pode estar coletando dados e informações. Então, quando a empresa diz isso, afirma e tal, não é considerado assédio. Pode passar? Passar? Causas do assédio moral. As causas do assédio moral no ambiente de trabalho estão ligadas a fatores econômicos, culturais e emocionais. Abuso do poder direto, busca insensível de cumprimento de metas, cultura autoritária, despreparo do chefe para gerenciamento de colegas, rivalidade no ambiente de trabalho, inveja. As consequências, pode passar por outro? Então, essas são as consequências. Eu vou ter aqui consequências no indivíduo, tá? Vai ter dores, palpitações, toda essa parte de isolamento. Estão percebendo? Dá para ver o material? Aí eu vou ter as consequências, né, sobre a empresa e também as consequências para o Estado. O assédio moral traz consequências, né, em todos os níveis, seja físico ou emocional. Nós vamos ter impactos que chegam a ter até suicídio por conta desse tipo de assédio. Então, devemos ter, mais uma vez, cuidado com o nosso comportamento para com as outras pessoas. Podem passar? Então, o que fazer? Né? Tiago vai ler, acho que esse é o que finaliza, para a gente poder passar a palavra para Cláudio Barros. Então, o que fazer quando você vai receber uma vítima? Reunir provas de assédio, anotar com detalhe todas as situações do assédio sofridas com data, hora e local, e listar nome de pessoas que possam testemunhar. Buscar a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato ou que se passaram pela mesma situação. Buscar orientação psicológica sobre como se comportar para enfrentar tais situações. Comunicar a situação ao setor responsável, ao superior hierárquico do assediador ou à ouvidoria. Caso não tenha sucesso da denúncia, procurar o sindicato profissional ou o órgão representativo da classe de associação. Avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial para a reparação dos danos morais. Quando tu estava lendo, só para finalizar, Cláudio, hoje já pode estar vindo para cá. Acaba, né? Acho que esse é o último. O que fazer com os colegas? A pessoa sofreu ali o assédio. O que a gente pode fazer? Às vezes a gente pode pensar, é mimimi, mas a gente não sabe a dor do outro. Mas Às vezes, quem nunca começou uma dieta e fala assim, eu não consigo parar de tomar café, ou então eu não consigo parar de tomar refrigerante, eu não consigo parar de beber. Então, para mim, às vezes é fácil parar de beber e não tomar café, mas para Carla, às vezes, é difícil largar a cerveja no final de semana. Então, a gente não consegue avaliar o outro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode oferecer apoio à vítima, disponibilizar como testemunha, se a gente presenciou, lembrando, comunicar ao setor responsável, ao superior hierárquico do assediador ou à entidade da classe de situação de assédio moral que presenciou. É muito difícil, por exemplo, vocês tá lá com o seu gestor, ele está praticando assédio contra mim. Você vai reunir tudo isso, tem a CIPA vai tratar, vai ver a situação, se foi caracterizado mesmo assédio, a gente vai entender isso. Como o Cláudio mesmo vai falar aqui, se a CIPA não resolver, o setor de gente vai resolver. Se o setor de gente não resolver, aí a diretoria vai resolver e vai vir de cima para baixo. Gente, Como também a gente tem um canal de ouvidoria, que às vezes o colaborador pode ficar, eu vou levar, vou falar mal do meu gestor, vou passar a informação do meu gestor para outras pessoas e tem medo de retaliação, a gente tem um canal de ouvidoria ali,
que é aberto somente com os gerentes e a diretoria, para tratar também como situações com assédio. Então, não sou eu. Às vezes se dão assédio. Gente, agora falar sobre esses canais, né? Falar sobre fazer, a gente precisa ter um cuidado. Ter seriedade no que você está dizendo. Afinal de contas, você está colocando a vida de outro, expondo a vida de outro. Né? Às vezes a gente quer também achar que por vingança a pessoa não fez nada e vai lá e isso vai ser investigado. Né? Não é porque chegou que vai ser tomado como verdade, não. Isso vai ser tomado como o quê? Com a seriedade que a situação pede. Então, vai ser investigado e aí, dependendo da situação, eles vão atuar de forma assertiva. Então, não ache que porque um colega hoje fez alguma coisa que lhe tirou do sério, né, que você não gostou, não foi nenhum assédio, você vai criar uma situação para falar, para prejudicar o colega, não, tá? Pode passar? Já falou sobre isso? Aí, ó. Foi. Tem uma coisa que ontem eu passei ouvindo algumas coisas, eu achei interessante, que nós devemos aplicar o CNV. O que seria CNV? A comunicação não violenta, né? CNV, que hoje a gente possa sair daqui, Cláudio vai vir dar uma palavra também, mas com esse entendimento, né? CNV, uma comunicação não violenta. Se pode, né, cobrar alguma coisa, se pode falar alguma coisa, mas a forma que vai ser dita, que vai ser falada, é que vai fazer a diferença, tá? Tá ouvindo direito? Bote o microfone, bote o fone. Sempre que você que gostar é diferente. Bom dia, pessoal. Vocês vão ver esse ano a gente falar muito sobre cultura. A cultura vai estar formalizando a cultura dela e vocês vão ter treinamentos, vão ter muita palestra sobre cultura. Se eu pudesse usar uma palavra que vai resumir a cultura da gente, uma única palavra seria respeito. Sim. Todos aqui, todos merecem respeito, todos são dignos de respeito. Não tem melhor, não tem pior, não tem função mais importante, não tem função menos importante. Todas as funções são importantes. Se vendas não vender, a gente não ganha dinheiro. Se vocês não entregarem, não fizerem lá, não adiantou nada a vendas ter vendido. Então, assim, eu já passei por várias funções de vocês. Tô vendo, tô ali de testemunha. Quantas vezes a gente subiu para descarregar, a gente fez entrega, a gente descarregou carreta no braço, que a gente não tinha empilhadeira. Era no braço. Na época, graças a Deus, a carreta só tinha 18 pallets, coisas com 28, acho que eu tinha morrido. Mas, assim, era brincadeira não, meu amigo. A gente era sozinho, eu e Tony, descarregava a carreta todinha. Então, assim, eu sei a importância do trabalho de cada um de vocês. Não é porque diretor, inclusive, é o que mais folgado, é o que menos pega peso. Vocês, assim, vocês são a linha de frente, vocês são contato com a nosso cliente. Então, não tem bom, não tem melhor, não tem pior. Todos são importantes, o trabalho de cada um de vocês é importante. E, com isso, todos, não só pelo trabalho, mas assim, como seres humanos, todos têm que ser tratados com respeito. Não deixe que assédio nem aqui, nem fora. Todos nós aqui merecemos o mesmo respeito. Vocês viram que dano moral é uma vez, assédio são várias. Não deixe chegar assédio. Aconteceu a primeira vez, conversa. A gente tá investindo, e o Roberto aqui é testemunha, a gente tá investindo muito, mas muito, muito pesado na liderança da gente. A gente tá fazendo um trabalho, e a ideia da liderança, a liderança da gente não vai ser liderança de resultados. Eles são gestores de resultados, são gestores de pessoas. O resultado quem faz é vocês. Então, assim, o gestor, ele vai ser avaliado por isso. Para ele mostrar que ele é bom, o time dele que vai dizer se ele é bom ou não. Ele vai ser avaliado, inclusive, individualmente. Vocês vão fazer pesquisa, eles vão perguntar a você como é que está com o seu gestor. Então, deu algum problema? Às vezes acontece num dia ruim, Roberto, qualquer um. Aconteceu comigo. No turno da tarde, eu falei de Vargião. Um dia eu estava particularmente irritado, ele tinha feito uma coisa que eu não gostei. E na frente de todo mundo, eu dei os porros dele. E eu me senti mal até o dia que eu volto aqui, na frente de todo mundo que estava, eu pedi desculpa a ele. Desculpe, não pelo que eu falei, porque eu estava certo, mas eu perdi toda a minha razão quando eu me exaltei, com uma forma que eu falei. Então, assim, eu estava coberto de razão, eu estava fazendo tudo certo, a forma como eu falei não foi uma forma bacana, pedi desculpa a ele na frente das mesmas pessoas que eu fiz aquela agressão, foi uma agressão realmente, eu pedi desculpa. Então, assim, Oi? Expus, e depois eu fui lá fazer o meia-culpa e disse, olha,
tô errado, desculpe uma forma que eu lhe falei, não tratei da forma direito. Acontece. Todo mundo aqui é ser humano, um dia você chega chateado de casa, a mulher brigou, sei lá, filho fez um... Você tá chateado. E às vezes acontece, a pessoa chega aqui, mas é isso, não deixa virar assédio. Deu um problema, aí tá treinando o gestor, pra chegar ao ponto, você chegar ao seguinte, se você chegar pra ele e dizer assim, olha, não gostei dessa atitude, por causa disso e disso, e ele parar a entender, dá errado. Se ele não entender, faz a denúncia, não se preocupe que isso não vai prejudicar vocês. Para essa empresa ser o que a gente precisa, ser o que a gente quer que ela seja, uma empresa que respeite, que as pessoas tenham orgulho de trabalhar, que seja uma empresa que trabalhe, que se preocupe com pessoas, a gente depende de vocês também, de vocês não deixar esse tipo de coisa acontecer. É trabalho também de vocês. Aconteceu, conversa com o gestor, se não resolveu, sobe para cima, se não resolver, vai chegar em mim, e eu resolvo. Eu vou fazer acontecer. Então, assim, que eu não aceito. Não aceito tipo de eu também já fiz muitas essas brincadeiras idiotas. E pra eu cair na real que aquilo era às vezes me causou um impacto. Falei, poxa, eu tô fazendo essas brincadeiras, mas não tenho intenção, mas machuca. Não é sobre você, é sobre o outro. Não é como que você pensa. Você tem que entender o que é que o outro pensa, como é que tá na cabeça do outro. Às vezes uma besteirinha que você fala assim, pô, você emagreceu. Pra uma mulher, isso é maravilha. Chega, até brincando com ela, que ela ficou ótima, assim. Mas pra uma moça que já se acha magra, meu Deus do céu. Às vezes é um elogio que você tá fazendo. Até isso tem que tomar cuidado. Então, assim, só pra encerrar, pra não atrapalhar mais de vocês, uma coisa na cabeça. A cultura da gente vai ser baseada no respeito. Todos, não tem melhor, não tem pior. Todos merecem o mesmo respeito. Então, não abram mão disso. Não abram mão de ser respeitados, que todos aqui merecemos. Beleza? Acho que é isso aí, não vou ficar chegando muito no recado que foi dado, né? Irmão, se foi falado aqui respeito acima de tudo, né? O assédio contempla muitas coisas, mas o que a gente tem que entender é o respeito aos processos, o respeito ao próximo, o respeito à cultura da empresa, né? A gente não fica para ver um dia bom, a gente sabe que muitos de vocês vêm com problemas em casa, problemas pessoais, de saúde, a gente não sabe como é que está o outro, então por isso essa situação, a postura de entender o que o outro se passa, ter esse processo de respeito, para que a gente possa ter um dia bom. Acho que alguém você deve estar lembrado do treinamento, que a gente vivenciou naquele treinamento lá, que a empresa favoreceu para a gente, foi um caso muito humano. Se eu pudesse levar para todos vocês, para que vocês pudessem entender o tanto de humano que estava chorando um do lado do outro lá. Diretor chorando. Diretor chorando, não me era só uma retirada de peso das costas que você de fato dela. E naquele dia eu até falei para a Cláudia, sair daquele lá com uma pessoa bem melhor. E assim, a minha vontade era levar todos vocês, mas quem consiga fazer isso aqui. Que consiga respeitar os processos, às vezes vai ter uma mudança de equipe por algum motivo, uma mudança que a gente tenha essa maturidade para respeitar e entender o próximo e fazer um dia melhor. Beleza? A gente está com o horário mercado, então qualquer coisa você consegue recuperar o que tem. Uma volta.